O momento é delicado e a torcida precisa entender o que está acontecendo com Rodrigo Garro. O meia argentino, peça fundamental do time, abriu o jogo em entrevista e revelou que vai dar uma parada para tratar a tão comentada lesão crônica no joelho direito. Sim, aquela mesma que o acompanha há um tempo e que tem exigido dele um sacrifício gigantesco para seguir atuando. Nos bastidores, a informação é que ele já vinha jogando no limite, inclusive com infiltrações para conseguir disputar os jogos decisivos do Campeonato Paulista. Na final, por exemplo, ele entrou em campo com o joelho anestesiado, porque sem isso seria impossível jogar. Foi um esforço além do normal, daqueles que só quem tem espírito de decisão encara, e olha que ele tentou resistir, mas chegou no limite. Durante a preparação para a grande final, Garro participou de um treino e, segundo ele, sentiu uma dor que nunca havia sentido antes. Foi tão forte que ele precisou abandonar a atividade praticamente no início. E isso tudo aconteceu há apenas um dia do clássico decisivo. Mesmo assim, ele bancou: vou jogar a final do jeito que for e depois vou parar. Um jogador de 27 anos com toda uma carreira pela frente não pode arriscar tudo dessa forma. E ele mesmo reconhece: com o joelho desse jeito não dá pra ser o mesmo Garro do ano passado. Ele contou que depois daquele treino foi direto para o departamento médico e começou um tratamento emergencial para desinflamar o joelho. Muito gelo, trabalho com os fisioterapeutas, tudo o que fosse possível para tentar entrar em campo. Naquela noite, antes da final, foi dormir com uma frase na cabeça: se eu conseguir andar amanhã, eu vou jogar. E ele conseguiu. Desceu a escada do hotel com muita dor, mas conseguiu. Chegou no vestiário e avisou: hoje eu tô bem, não me tira. E entrou em campo. Foi no sacrifício, no coração, na raça e deu certo. Só que agora não dá mais. Ele precisa de um tempo e ele decidiu que não vai mais jogar sob efeito de injeções. Essa decisão partiu dele e é um direito dele. Ninguém pode viver à base de infiltração, ninguém pode colocar a saúde em segundo plano o tempo todo. O que Garro vive hoje é o reflexo de uma tendinopatia patelar, uma inflamação no tendão do joelho, causada por sobrecarga e excesso de esforço ao longo do tempo. É uma lesão comum em atletas de alta performance e o tratamento exige paciência. Muita paciência. Fontes próximas ao jogador garantem que o problema é nos dois joelhos, mas o direito é o que mais preocupa no momento. O esquerdo já passou por um tratamento e respondeu bem, mas o direito segue causando dores e limitações. E mais do que o físico, o emocional também pesa. Pessoas próximas relatam que Garro não está bem psicologicamente. Ele vem sentindo dores parecidas com as que sentia no ano passado, mas está reagindo de maneira diferente agora. Em 2024, ele enfrentava isso com mais leveza. Em 2025, parece que o desgaste bateu mais forte. E isso precisa ser levado em consideração. Jogador não é máquina. Tem sentimento, tem mente, tem limites. Garro está abalado. A informação que circula nos corredores do clube é que o próprio meia tem consciência de que não está conseguindo lidar com tudo isso da mesma forma que antes. Ele sabe que precisa de um tempo para se cuidar, para tentar voltar inteiro e, mais importante, para voltar feliz, porque jogar com dor constante não é vida, é castigo. Vou continuar na próxima parte com o restante do texto para manter a mesma quantidade de palavras. Diante disso, o tratamento escolhido, ao menos por agora, será o conservador. Isso significa afastamento dos jogos, fisioterapia intensiva, reeducação muscular, sessões de ondas de choque e, se necessário, aplicações com analgésicos que não envolvam corticoides. Tudo para tentar evitar uma cirurgia, que é sempre a última opção nesse tipo de caso. Segundo um médico com vasta experiência no futebol e especialista em joelho, como o que cuidava do departamento médico do Santos, a intervenção cirúrgica para tendinopatia patelar é algo raro e extremo. Antes disso, esgotasse tudo o que for possível no tratamento tradicional. Esse médico, inclusive, explicou que o tendão patelar, quando inflamado por sobrecarga, precisa de descanso e terapias específicas para cicatrizar. Há casos em que é utilizado o famoso PRP, o plasma rico em plaquetas, que tem como objetivo acelerar a recuperação do tecido. Tudo isso, claro, é feito com acompanhamento rigoroso, porque se a dor persistir, aí sim se considera a cirurgia. Mas, como ele mesmo disse,
Isso é exceção. E no momento, o Garro está muito mais próximo de uma recuperação gradual do que de um centro cirúrgico. Ainda assim, a situação exige atenção. O Corinthians já está se mobilizando para cuidar do jogador da melhor forma possível. Mas o que mais preocupa agora é o lado emocional. Conversas de bastidores indicam que Garro tem sentido muito o peso da situação. A dor física somada à pressão por desempenho e ao cansaço psicológico acumulado criou um combo perigoso. Teve gente no elenco que confidenciou que nunca viu o argentino tão cabisbaixo. Ele, que sempre foi líder técnico e dono de uma energia contagiante, parece estar lidando com essa pausa como um momento de redefinição na carreira. Para muitos jogadores, reconhecer a necessidade de parar é difícil. Existe a cobrança interna, o medo de perder espaço, de ser esquecido e principalmente de não conseguir voltar igual. Mas Garro foi corajoso, ele decidiu se preservar, ele escolheu a saúde. E isso deve ser respeitado? Claro que a torcida sente, claro que o time vai perder. Mas não adianta insistir em um jogador que está no limite físico e emocional. Ele precisa de tempo e o clube precisa dar esse tempo. Inclusive, há quem diga que o Corinthians pode até fazer um anúncio oficial em breve sobre a situação do Garro, informando um prazo de recuperação ou detalhando o cronograma do tratamento. Por enquanto, nada de cirurgia. A aposta é na reabilitação conservadora. E com calma, porque esse tipo de lesão não aceita pressa. E ele sabe disso. O importante é dar o primeiro passo. E esse já foi dado: parar e cuidar. O caso de Rodrigo Garro é mais um exemplo de como a vida de um jogador vai muito além dos 90 minutos em campo. É dor, é superação, é resistência. E muitas vezes é preciso saber parar para poder continuar. E não pense que essa decisão do Garro foi simples, não. Ela veio depois de muita reflexão, muito sofrimento, muitas noites sem dormir. Um jogador que vive do corpo que tem no físico, o seu principal instrumento de trabalho, não consegue simplesmente ignorar uma dor. Ainda mais quando ela passa a fazer parte do dia a dia. Acordar com dor, treinar com dor, jogar com dor. Chega uma hora que o emocional cobra. E foi o que aconteceu. Garro não é só mais um estrangeiro que chegou para jogar bola, ele virou referência, virou símbolo de entrega, virou ídolo. E quando um ídolo sofre, o torcedor sente junto. A parada dele, portanto, é também uma pausa necessária para o clube entender como lidar com esse tipo de situação. Não dá mais para tratar jogador como se fosse descartável. O nível de exigência do futebol moderno é brutal. Jogos em sequência, gramados ruins, cobranças públicas, redes sociais, tudo isso pesa. E cada corpo tem um limite. O de Garro chegou, e ele mesmo reconheceu isso. Disse que não consegue mais ser o mesmo de antes com o joelho do jeito que está. Isso é forte, isso é verdadeiro, e isso mostra maturidade. Porque muito atleta tenta forçar até o fim, tenta ignorar a dor, tenta seguir e muitas vezes acaba agravando ainda mais a situação. Só que o corpo cobra, sempre cobra, e a conta chega. O curioso é que por mais que ele tentasse disfarçar, já dava para perceber que algo estava errado. Em campo, o Garro já não tinha mais a mesma mobilidade, a mesma explosão. Ele era inteligente. Com a bola, claro, isso ninguém tira. Mas o ritmo, a intensidade vinham caindo. E quando um jogador desse nível começa a perder rendimento, todo o sistema sente. Ainda mais em um time que depende tanto dele para criar, para organizar, para pensar. O jogo. Garro é o cérebro. Sem ele muda tudo. E é por isso que essa parada assusta tanto. Mas ao mesmo tempo ela pode ser o começo de uma nova fase. Porque o Garro, quando voltar, vai voltar inteiro. Ou pelo menos mais próximo disso. Vai voltar mais leve, mais confiante, mais forte. E se o clube souber conduzir bem esse processo, pode até servir como exemplo de como se cuida de um ativo importante. Não é só afastar e esquecer. É cuidar mesmo. É estar perto, dar suporte, criar um ambiente favorável. E não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. Porque o que muita gente não entende é que a cabeça, nesses momentos, pesa tanto quanto a dor física. Garro tem um histórico recente que explica muito do que está acontecendo. Teve férias, conturbadas questões pessoais, desgaste mental. Tudo isso vai se acumulando e quando vem uma lesão é como se tudo estourasse ao mesmo tempo. E não tem como fingir que tá tudo bem. Tem jogador que entra em campo sorrindo por fora, mas chorando por dentro.
E esse tipo de situação, se não for tratada com seriedade, pode virar uma bola de neve. Por isso, a decisão dele de abrir o jogo foi tão importante. Porque humaniza, porque mostra que não tem nada de errado em dizer eu não aguento mais assim. E nesse ponto a gente precisa destacar também a importância dos bastidores. Tem gente que conversa com o Garro, que sente o clima, que vê o quanto ele está mexido, e essas pessoas são fundamentais nesse momento. São elas que passam confiança, que mostram que o clube está com ele, que ele não está sozinho. O que não pode acontecer é o jogador se isolar, se fechar, porque aí vira um risco maior. O futebol precisa ser mais humano, precisa entender que por trás da camisa tem um ser humano lidando com pressões que ninguém vê. E claro, a gente sabe que a ausência dele vai impactar diretamente dentro de campo. O Corinthians vai sentir, vai ter que se adaptar, vai ter que encontrar soluções. E isso vai exigir um trabalho mais coletivo, mais organizado. Talvez seja a hora de outros jogadores assumirem um protagonismo maior. De entenderem que sem o principal articulador é preciso correr ainda mais, pensar ainda mais, se doar ainda mais. E para a comissão técnica também é um desafio, porque o esquema com Garro é um, sem ele é outro, e não adianta tentar forçar a um modelo que depende dele sem tê-lo à disposição. Ao mesmo tempo, essa pausa também pode servir para o próprio Garro redefinir algumas coisas na carreira. Ele tem 27 anos, ainda tem muita lenha para queimar, mas precisa entender que o corpo já está dando sinais de alerta. Talvez seja a hora de rever carga de treinos, estilo de jogo, hábitos fora de campo. Tudo isso influencia. Não dá mais para viver o futebol de forma inconsequente, cada detalhe faz diferença. E se ele quiser ter mais 5, 6, 7 anos de alto nível, vai precisar fazer escolhas. E essa de parar agora pode ser a mais importante delas. Tem dores que não desaparecem por completo. Tem lesões que vão acompanhar o atleta pelo resto da carreira, mas isso não significa que ele não possa jogar em alto nível. Significa apenas que vai ter que aprender a conviver com isso. Vai ter que conhecer melhor o próprio corpo, saber o momento de acelerar, o momento de poupar. E principalmente vai ter que se cercar de uma equipe médica e psicológica que entenda isso. O futebol está evoluindo e essa é uma parte fundamental da evolução. O que a gente espera agora é que o clube saiba proteger o jogador, que não o pressione por um retorno precoce, que dê a ele o tempo necessário, que trabalhe com ele o físico e o emocional, porque se isso for feito da maneira certa, Garro pode voltar ainda mais forte. E a torcida vai entender. O torcedor que ama o clube, ama também quem veste a camisa com entrega, e ninguém pode dizer que Garro não se entregou. Jogar uma final no sacrifício com o joelho anestesiado, sem conseguir sequer descer uma escada direito, é coisa de quem ama o que faz. E isso merece respeito. No fim das contas, essa história mostra como o futebol é muito mais complexo do que parece. É dor, é superação, é escolha. E Rodrigo Garro, ao escolher parar, agora está fazendo a escolha certa. A escolha pela saúde, a escolha pela carreira, a escolha pela vida. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. Paul Pogba sempre foi sinônimo de talento e conquistas no futebol mundial, mas agora, com uma nova perspectiva em mente, o volante francês surpreende ao expressar um desejo inusitado: vestir a camisa do Corinthians. Em meio a uma carreira repleta de altos e baixos e atualmente cumprindo uma suspensão devido a um caso de doping, o astro de 30 anos revelou em entrevistas recentes o seu entusiasmo em jogar pelo time paulista. Será esse o próximo grande movimento de Pogba em sua carreira ou apenas um desejo passageiro? Conhecido por sua passagem vitoriosa por clubes como Juventus e Manchester United, Pogba construiu uma carreira que é marcada por títulos e prêmios individuais, incluindo o famoso troféu de melhor jovem jogador da Copa do Mundo de 2014 e a conquista da Copa do Mundo de 2018 com a França. No entanto, seu futuro tem estado incerto desde que foi suspenso por doping, deixando sua carreira em um ponto de interrogação. Contudo, em conversas recentes, o volante revelou que o Corinthians, um dos maiores clubes do Brasil, seria uma escolha empolgante para o próximo capítulo da sua jornada.
A declaração gerou um alvoroço entre os torcedores corintianos que não esconderam a empolgação com a possibilidade de ver um jogador de tanta expressão no clube. O Corinthians, que já teve em seu elenco estrelas internacionais como Carlos Tevez e Jorge Valdívia, poderia ver em Pogba uma adição de peso, capaz de dar à equipe uma nova perspectiva no campo. Afinal, um jogador que já foi comparado aos maiores nomes do futebol mundial teria o poder de transformar o meio de campo do time paulista. Porém, o cenário não é simples. A suspensão de Pogba e seu afastamento do futebol profissional tornam essa negociação um tanto difícil. Além disso, o clube brasileiro enfrentaria desafios financeiros, já que um jogador com status de Pogba exige um alto investimento. A pergunta que fica no ar é: será que o Corinthians está disposto a fazer esse movimento ousado e investir em um jogador que por hora não pode atuar? Ou será apenas mais uma especulação que não vai sair do papel? O desejo de Pogba de jogar pelo Corinthians reflete uma possível mudança em sua visão de carreira. A experiência de jogar no Brasil, em um dos maiores clubes da América do Sul, poderia ser um novo desafio para o jogador que já dominou os principais campeonatos da Europa. Para os torcedores do Timão, a simples ideia de ver o francês no campo já é um motivo de celebração e expectativa, deixando todos na torcida para que, quem sabe, esse sonho se torne realidade. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!